Eu estou aqui com a doutora Ana Beatriz, porque a gente vai falar sobre desapego. Gente, desapegar nem sempre é fácil, né? Mas é essencial para o nosso bem-estar. Muitas vezes a gente mantém relações, hábitos ou sentimentos que já não fazem muito bem para a gente. Mas desapegar não significa abandono, e sim abrir espaço para o novo. E hoje a gente vai entender como esse processo pode trazer mais leveza e equilíbrio para a nossa vida. Bom dia, doutora Ana Beatriz. Bom dia, Mari, tudo bem? Bem, muito feliz em recebê-la aqui hoje. Também estou muito feliz. E a gente estava também conversando nos bastidores Sim. sobre o desapego, não só material, mas também emocional, né? Com certeza. Como é difícil desapegar, não é, doutora? Com certeza. Doutora não, pode ser só Ana Beatriz. Tá certo. O desapego, ele faz parte da nossa vida, mas ele se torna muito difícil porque eu acho que ele também traz um ar de memórias, de lembranças. Então, falar de desapego é falar de finitude, sobre o fim das coisas. E muitas vezes a gente não está preparado para o fim das coisas. Só que o que a gente não pode deixar de entender e perceber é que o fim das coisas e aceitar que algumas coisas pertencem ao passado, ao lugar da memória, faz com que nós possamos viver o dia de hoje, o presente, o aqui e o agora, né? Então, ao mesmo tempo que traz um ar de conhecido, de gostoso e que pode continuar ocupando um lugar na memória, a gente não pode deixar que isso ultrapasse o viver o agora, o ser humano que a gente é hoje e os processos de crescer. Eu vou falar uma experiência assim, pessoal, né? Minha avó era uma pessoa muito acumuladora, porque ela passou traumas assim no passado dela, de perdas de fazenda, de imóveis, relações, enfim, coisas que traumatizaram bastante ela. Ela acabou ficando uma pessoa mais pro final da vida acumuladora. Quando ela faleceu, quando a gente foi fazer aquela faxinona lá no quarto dela, nós descobrimos coisas que ela tinha guardado lá de 70 anos atrás e tal, que o quarto dela, na época do falecimento, já estava de um jeito que a gente não conseguia mais entrar. E aí a gente foi descobrindo coisas que ela tinha guardadas que a gente nem sabia, e eram coisas muitíssimo antigas, mas eram coisas muito acumuladas. Quando que a gente começa a perceber que o acúmulo, que já não é mais uma coisa do apego, já virou acúmulo? Bom, o limiar, ele é muito sutil entre uma coisa ou outra, né? É aquilo que nós estávamos conversando. Mas nós temos dentro da psicologia o que a gente vai chamar de objetos de transição. Então, a origem do apego, principalmente aos bens materiais, às lembranças, é como se fosse um objeto de transição que nos ajudaria a fazer essa transição, de que aquele momento acabou, ou algum objeto às vezes traz para as pessoas um senso de segurança, como, por exemplo, pode ter sido o exemplo, né, da sua avó, já que ela passou por uma série de coisas, então ela precisava daquela segurança. Só que aí às vezes a gente esquece que é objeto de transição, segurança. Então a gente precisa fazer essa movimentação para quem a gente é agora. Então muitas vezes a gente pega aquilo e passa a viver a vida ligado àqueles objetos, àquelas memórias. E o grande problema disso, e que talvez traga um ar de sufocamento, e eu acho que o primeiro sintoma é um ar de sufocamento, de bagunça, de falta, porque mesmo pessoas que são extremamente acumuladoras, o sentimento principal é o da falta. E aí elas acabam sentindo que é a falta do passado, do objeto, daquele momento, quando na verdade elas estão sentindo falta do seu próprio ser, do seu processo de individuação. Então elas estão sentindo falta de viver o aqui e o agora. Mas é bem sutil e é um processo que vai perpassar muito o autoconhecimento, a gente poder olhar para quem a gente é hoje, tudo mais. E o desapego emocional? Quando um relacionamento não deu certo, uma amizade que foi embora, alguma coisa dentro de um relacionamento que houve uma decepção e o desapego emocional não acontece. Isso é muito complicado, é muito difícil, inclusive é o que estrutura os grandes processos de codependência que a gente tem tanto nos consultórios psicológicos, né? É aquela famosa frase, eu sou tão você que eu não sei quem eu sou. Então, o desapego emocional vai envolver
um reconhecimento da pessoa como indivíduo, né? Ela vai precisar se conhecer de novo como ser, como indivíduo, sem estar naquele lugar. Em muitos momentos isso é muito difícil, porque ela só se enxerga ser dentro daquele lugar. Mesmo que para todo mundo não faça bem, é como se ela se reconhece. Então, nesses casos, principalmente, a gente indica um acompanhamento psicoterápico, um autoconhecimento mais profundo, porque também não é só um desapego emocional, é um conhecer de novo quem eu sou hoje e o que eu tenho para dar ou não. Exatamente. Você tem que aceitar dentro de você para poder com desapegar. certeza, tudo começa dentro. Eu tenho vou fazer a gente tem umas cestinhas aqui, ó, sobre guardar e desapegar. E umas frases que a produção separou aqui pra gente, que eu vou mostrar essas frases e a senhora fala aqui pra gente. Guardar ou desapegar? Pode deixar. Acontecimentos do passado. A gente guarda ou a gente desapega? Vamos lá, a gente pode guardar como memória, uma vez que o passado faz parte da nossa história, mas aí também não precisa fazer parte do nosso cotidiano, né? Memória não ocupa espaço, mas quando a memória se torna uma coisa viva, presente, ela passa a atrapalhar. Então eu desapegaria. Acontecimentos coloquei errado. Acontecimentos do passado vai pro desapego. Mas pode guardar como memória. Memória não ocupa espaço. Exatamente. Tá certo. Olha só, relacionamentos longos, porém frios. Aquilo que a gente já conversou, da dependência, né? É um processo de desapego, mas que provavelmente não vai ser fácil e vai envolver o autoconhecimento. Então, importante para que a pessoa possa voltar a ser quem ela era. Desapega. Desapega. Olha só, amizade de baixa manutenção. Como assim? Assim, né? As amizades de baixa manutenção são aquelas que não necessariamente são presentes na nossa vida, né? Então, a gente precisa pensar até que ponto aquela pessoa ainda faz sentido na nossa vida. Se a gente encontrar sentido e significado, pode guardar. Mas é preciso rever se essa manutenção está fazendo sentido. Então, estando baixa, eu colocaria no desapego, mas mais para uma autoanálise. Essa aqui fica no meio. No meio termo. Essa que a gente deixa aqui, ó, no meio. Vamos pôr no meinho, pronto. Isso. Fé e oração. Essa pode fazer parte do nosso dia sempre, né? É aquilo que a gente conversou, tudo aquilo que é fator de proteção, que nos mantém caminhando, que nos mantém no caminho, né? Com a esperança, tem que fazer parte do nosso dia a dia e tem que ser parte presente da nossa vida. Desapego é passado. Isso, enquanto fator de proteção, tem que ser presente no nosso dia a dia. Não só guarda, como pratica. Isso. Amor de família. Mesma coisa, né? O amor, ele pode ser guardado, ele é alimento, ele é nutrição e faz parte. Então, não é só guardar, eles são partes constitutivas de fazer com que a gente consiga viver o presente e quem a gente é hoje. Exatamente. Tem casos, assim, de gente que guarda brinquedo, bicho de pelúcia, roupinha. A senhora acha que isso é uma coisa de apego de infância? Pode Caderno. significar um apego de infância. É aquilo que a gente falou, né? O limiar é muito sutil. Então, você guardar algumas memórias Guardar com termo ou dois, de tudo bem. saudade, né? 1 ou 2, tá tudo bem, tá tranquilo. Agora, ter aquilo como uma necessidade de que aquela infância se faça presente, em muitos momentos a gente está anulando o potencial de quem a gente é hoje. Eu conheci uma mãe que guardou o enxoval do filho, o filho já estava com 20 anos, o enxoval do filho inteirinho estava no guarda-roupa. Gente, doa, tanta criança precisando, né? É aquilo, o que está fazendo sentido no dia de hoje? Como é que a culpa e o medo influenciam na dificuldade de desapegar? Eu acho que a culpa e o medo são os principais motivos da dificuldade de desapegar, né? É a culpa por deixar para trás, pelo sentimento de inacabar, e o medo de ou não conseguir viver a mesma sensação de novo, ou um medo de não conseguir ter aquela sensação, de não conseguir sozinho, né? Os apegos, eles estão ligados aos nossos medos, que fazem parte da vida. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente. A gente está falando das pessoas que são muito apegadas. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente, sim. Desapegado. Conheço um pai, fala assim, eu não pego meus bebês no colo porque eu tenho medo de pegar meus filhos no colo, que é bebezinho.
Eu acho isso de uma frieza. Os opostos, né? E aí, são preocupantes. pode ser, parece um desapego. Eu acho frieza. Quando que o desapego parece frieza? Tá. Vamos lá. Todos os opostos são preocupantes, né? Aquele que carrega demais, que são extremamente desapegados, e aqueles que por algum motivo, alguma formação psíquica, tem tanto medo e viveu situações tão voláteis que transforma a vida nessa volatilidade, né? A nossa sociedade, de um modo geral, ela vem caminhando muito para isso, né? As ideias de consumo, de deixar as coisas para lá e tá sempre trocando, mas todos os opostos nos sinalizam que tem alguma coisa que a gente precisa pensar sobre os processos de medo, sobre o medo de perder. Então, tanto aquele que apega demais, quanto aquele que é super desapegado, tá falando sobre o medo de perder dentro de si. Então, porque é estranho, não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Uma vez também eu fui dar um presente a uma pessoa, né? Aí a pessoa falou assim, mas eu não ligo não, tem tanta coisa, mas depois eu dou tudo. Aí você tá dando presente pra pessoa, aí a pessoa fala que vai doar depois do presente, fica um negócio meio estranho. Porque é aquilo que eu falei, assim, não pode... Tudo a gente tem que ter um meio termo. E é isso, né? A grande questão ao falar disso é a valorização do que tá acontecendo agora. É valorizar o presente que você ganhou da pessoa, valorizar o que a gente tá vivendo agora. Muito obrigada, Imagina, foi um Beatriz. Prazer demais. Que seu dia seja maravilhoso. Amém. E que a gente possa mais vezes conversar sobre outros temas também. Amém. Obrigada. Adorei.